Para a gente começar essa tarde, os comentários dela, Thaís Oyama. Paula, eu falei com pessoas, fontes do Palácio do Planalto, e eu queria contar aqui que lá ninguém sabe de onde o presidente Bolsonaro tirou o que foi chamado por um assessor de essa maluquice. Ninguém sabe, tudo indica que foi mesmo da cabeça dele. O que se diz entre os assessores mais próximos do presidente do Planalto, do presidente Bolsonaro, é que nem mesmo o chanceler Ernesto Araújo, que é tido como alguém que vive muitas vezes nessa espécie de realidade paralela, nem ele seria capaz de chegar a tanto. Eu me refiro, claro, à declaração da ameaça do presidente Bolsonaro de usar a pólvora contra os Estados Unidos. Então, ninguém sabe de onde que ele tirou isso. Mas a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro sempre foi useiro e vezeiro na velha tática diversionista, que é muito popular entre caudilhos latino-americanos e ditadores africanos, né? Aquela tática que consiste em, diante de um problema, criar um factoide para desviar a atenção das pessoas desse problema. Então, Bolsonaro vive fazendo isso, cada vez que a coisa aperta muito para o lado dele, ele saca um disparate daquele saco de disparates que ele tem, provavelmente do Palácio da Alvorada lá. Então já teve aquela revelação da fraude, a revelação de que teria havido fraude na eleição que ele, Bolsonaro, venceu. Tem aquelas várias menções àquele torturador que volta e meia vem à tona de novo, e agora é a tal da guerra contra os Estados Unidos, a pólvora contra os Estados Unidos. Então, esses factoides, essas declarações bizarras do presidente Bolsonaro, elas ocupam um espaço imenso nos jornais, ocupam um espaço grande em programas de debate como o nosso aqui, né? E elas ajudam a tirar o foco dos problemas ou amenizar a gravidade dos problemas que de fato incomodam o presidente. E o maior problema que incomoda o presidente hoje é a situação do filho dele, o Flávio Bolsonaro, né? Lembrando aqui que na semana passada o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, ele foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça, ele e também a mulher dele, a Fernanda Bolsonaro. Então, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio, e lembrando também que pela primeira vez, na semana retrasada, apareceu uma ex-funcionária do senador Flávio Bolsonaro, que se dispôs a contar para o Ministério Público que ela participava, sim, do esquema da rachadinha e como é que funcionava esse esquema, e compareceu lá com documentos do tipo depósitos em banco, comprovando que ela fazia os depósitos para o Fabrício Queiroz e tudo mais. Então, é uma documentação inédita e uma testemunha inédita. Para apoquentar o presidente Bolsonaro, tem ainda 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões de desempregados, e uma ameaça agora de hiperinflação, que foi anunciada pelo quase sempre otimista ministro Paulo Guedes, o que nos assusta ainda mais, né? Coincidentemente, o ministro Paulo Guedes tinha falado dessa ameaça de hiperinflação que ronda o Brasil, segundo ele, pouco antes do presidente Bolsonaro ir nessa cerimônia e falar do nada, tirar do nada, de lugar nenhum, essas frases aí sobre a pólvora que deveria ser usada contra os Estados Unidos e o fato de que o isolamento social é coisa de maricas. Então, olha só, ameaçar os Estados Unidos com isso é uma coisa tão ridícula que eu custo acreditar que o Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, tenha realmente se dado ao trabalho de responder, ainda que tenha sido uma ironia, ainda tenha sido uma referência indireta. Eu acho muito surpreendente que ele tenha se dado ao trabalho de responder a uma coisa dessa, né? E eu também imagino que os fuzileiros navais americanos agora, essa hora, eles estejam todos debaixo da cama, tremendo de medo da nossa pólvora, mas eu acho que eles podem ficar tranquilos, porque o Bolsonaro não quer ir à guerra, né? Ele só quer desviar a atenção, o foco dos problemas, sobretudo os problemas relativos à família dele. E só para registrar aqui que, neste momento, as declarações do presidente Bolsonaro, tanto aquela relativa aos maricas do isolamento social, quanto da pólvora que iremos nós usar contra os Estados Unidos, elas estão nas homepages dos principais jornais dos Estados Unidos e da Europa. E não é num tom engrandecedor para o Brasil.